Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Rebelo e eu estou aqui hoje para falar como você pode utilizar os recursos eletroterápicos nas primeiras 4 semanas pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta do Corpo de Saúde da Marinha, sou mestre em ciência da reabilitação, especialista SONAF em fisioterapia esportiva, sou especialista também em traumatortopedia pela Abrafito. Estou à frente de duas empresas. A primeira delas é o Centro de Reabilitação e Performance Física Ex-Físio, que tem também acoplado um programa, né, uma plataforma de ensino voltada para a formação complementar de fisioterapeutas. E mais recentemente, eu fundei, junto com o professor Felipe Jorge, a maior referência de eletroterapia do Brasil, a plataforma Doses, que tem um programa também voltado para o ensino de alta performance em eletroterapia. Como vocês podem ver, eu não sou um expert em eletroterapia, muito pelo contrário, eu me debrucei sobre esse tema nos últimos anos. Vocês podem ver, eu tenho informações internacionais em alguns conceitos de terapia manual e de exercício, e a eletroterapia era algo que faltava na minha prática clínica e que eu procurei me aprofundar nos últimos anos, e isso revolucionou os meus resultados, né? Fez uma total mudança, uma total diferença na minha prática clínica. Bom, voltando ao que interessa, a gente tem alguns inimigos típicos no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, esses são os principais, né? Uma dor pós-operatória, a presença de um edema volumoso, a presença de um hematoma e uma lesão muscular, sobretudo nos casos em que o tendão dos flexores foi o sítio doador do enxerto, né? Que vai ser o caso que a gente vai abordar nessa apresentação. A gente tem a tão falada, né, inibição artrogênica do quadríceps, que é um grande desafio aí para o fisioterapeuta no pós-operatório imediato. E a gente tem a perda de ADM, principalmente de extensão, que é mais preocupante nessas primeiras semanas, mas também a perda de amplitude de movimento em flexão. Bom, basicamente o que a gente tem é tudo consequência, né, de uma incisão cirúrgica que causa uma sinovite reativa, que desperta ali um processo inflamatório agudo, com presença de edema, né, com presença de dor importante, é o que a gente chama de dor pós-operatória, e além da dor articular, né, a gente tem também a dor proveniente do sítio doador do enxerto, em virtude dessa lesão muscular. Tudo isso contribui para que a gente tenha um quadro de inibição artrogênica importante. A literatura já descreve bem os mecanismos relacionados a essa inibição. Basicamente, o que a gente tem é um reflexo neurofisiológico que visa proteger aquela articulação, então desliga os músculos adjacentes, e o quadríceps, no caso dos pós-operatórios de joelho, é o mais afetado. Uma vez instalado esse quadro de inibição artrogênica, é muito comum também que os pacientes tenham medo, fiquem inseguros em relação a isso. Eles já estão com dor, passaram por uma intervenção cirúrgica, né? E por conta disso, desse medo, a gente também tem favorecido esse processo de inibição ou de não utilização dos grupamentos musculares adjacentes ao joelho. Tudo isso vai acarretar uma restrição de mobilidade, que inicialmente deveria ser momentânea, mas se não for abordada da maneira correta, isso vai desencadear um efeito em cadeia, afetando em vários outros tópicos já falados e proporcionando, né, o risco de uma cronificação de uma série de déficits. Então, o fisioterapeuta tem que estar muito bem preparado para controlar todos esses eventos, intervir e corrigir rapidamente cada um deles. Bom, começando pela crioterapia, que, coitada, é tão criticada atualmente, tão desprezada, mas a literatura suporta bem a utilização da crioterapia para vários desfechos. A gente tem aí o controle álgico e o controle anti-inflamatório como os principais, mas é sempre importante lembrar que no caso de lesões agudas, a crioterapia ela visa evitar o dano secundário proveniente da toxicidade de um processo inflamatório exacerbado. E aqui eu ressalto justamente a necessidade de se fazer a crioterapia da maneira correta, né, com o posicionamento do paciente adequado, o preparo da compressa adequada, se respeitar uma janela terapêutica interessante, e aqui nos pós-operatórios de LCA a gente adota os 7 primeiros dias, onde um processo inflamatório é mais importante. E aqui tem um exemplo também de como eu programo o alarme dos meus pacientes
para que eles façam a crioterapia de maneira realmente intermitente, de maneira intensa, ao longo desses 7 dias, para que eles tenham efetivamente um bom resultado a partir da utilização desse método. A literatura já traz alguns estudos bastante interessantes, eu destaco aqui um, em que foi avaliado justamente a inibição artrogênica e a crioterapia se mostrou superior em relação à eletroanalgesia por TENS ou ao grupo controle. Então, não só controla o quadro álgico e o processo inflamatório, como tem um impacto direto em relação ao grau de atividade do quadríceps em pacientes que passaram justamente por um processo, né, de infiltrar solução salina sobre o joelho, simulando ali uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então, é um estudo bastante interessante que valida a utilização da crioterapia quando o objetivo é combater a inibição artrogênica. O segundo tópico que eu gostaria de abordar é a utilização da própria eletroanalgesia como um recurso de promoção de maior atividade quadricipital durante esse período do pós-operatório imediato. Então, a gente tem um primeiro estudo aqui que mostra, em pacientes com osteoartrite tipo femoral, que a utilização da eletroanalgesia ela é capaz tanto de aumentar a demanda neural sobre o músculo, como também aumentar a força muscular isométrica máxima desses pacientes. Então, isso é algo bastante importante quando a gente pensa em reabilitação funcional. E não há motivos para a gente imaginar que pacientes que passaram, por exemplo, por reconstrução do LCA, dado que eles também experimentam um quadro de dor importante e experimentam também a inibição artrogênica, que isso não faria sentido. A gente tem aqui um segundo estudo também experimental, onde os pacientes também sofreram uma intervenção onde era injetada solução salina no ambiente intraarticular, promovendo um edema, um inchaço intraarticular e, consequentemente, uma inibição artrogênica. E observem que o grupo em que os pacientes receberam a eletroanalgesia modulada nos parâmetros corretos, eles tiveram o controle da dor, né, de maneira muito mais eficaz, muito mais efetiva. Então, a eletroanalgesia ela realmente promove benefício nesse sentido, e se a gente controla a dor, a gente tem grandes chances também de impactar a função, de diminuir a inibição do quadríceps e assim por diante. Um terceiro estudo, esse aqui, uma abordagem um pouco diferente, foi avaliada a questão da relação de custo-benefício da utilização da eletroanalgesia e se observou algo muito interessante, que utilizando correntes analgésicas, você gasta 1/3 do que gastaria fazendo isso através da utilização de fármacos. Então, além da relação de custo-benefício, a gente tem aí uma questão importante relacionada a efeitos colaterais dos medicamentos, né? Então, a utilização da corrente como uma alternativa para o medicamento, ela deve sim ser explorada, e isso é papel do fisioterapeuta implementar esse tipo de prática. Mais um caso bastante interessante, aqui a gente tem a aplicação simultânea da eletroanalgesia, mais especificamente um TENS a 10 Hz, a gente sabe que a janela é entre 8 e 15 Hz. A literatura já traz como uma das modalidades, né, um dos setups de eletroanalgesia que gera benefício em termos de reparo tecidual, gera incremento cicatricial. Então, além do efeito analgésico que as correntes, né, a TENS de baixa frequência promove, a gente teria também um incremento em termos de reparo tecidual. E aqui a gente está dando um exemplo da aplicação simultânea com a laser terapia, né, ou com a fotobiomodulação, que é algo bastante estudado, principalmente nas ciências básicas, e a gente já tem aí muito bem definido os mecanismos pelos quais o laser potencializa o reparo tecidual e possibilita que a gente tenha um tecido formado de melhor qualidade e que a gente tenha ali um processo de reparo tecidual de cicatrização acelerado, viabilizando que a gente possa recuperar força muscular através de exercícios ativos, resistidos, de maneira mais precoce. Outra forma de aplicação das correntes eletroanalgésicas que eu considero
muitíssimo interessante, justamente porque explora o momento em que o efeito da corrente é o maior, né, é o mais forte, que é durante a aplicação da corrente. Então, aqui a gente está aproveitando a eletroanalgesia para executar movimentos de ganho de amplitude, por exemplo, tanto para flexão quanto para extensão. E a gente tem também um exemplo em que, enquanto se ganha a amplitude de movimento para de flexão no joelho operado, a gente está fortalecendo o membro contralateral. Então, a eletroanalgesia ela pode e deve ser utilizada de maneira sinérgica com exercícios de mobilidade, de força, porque isso possibilita que o nosso paciente consiga, né, fazer essas atividades com um maior grau de conforto, né, e também de qualidade em termos de execução. Aqui a gente tem o que eu considero ser o melhor dos cenários, né, a aplicação da corrente durante uma tarefa propriamente dita. Só para vocês terem ideia, esse aqui é um paciente que está andando pela primeira vez, é um pós-operatório de cruzado, com também uma rafia de menisco. Então, ele está andando pela primeira vez, mas com o benefício da corrente. Percebam que na mesma sessão eu já consegui tirar uma das muletas. Aqui ele anda bastante fácil, aqui ele compensa um pouquinho. Na segunda sessão, né, na sessão seguinte, no caso, a gente tem um paciente aí com 4 semanas de pós-operatório andando um padrão de marcha bastante aceitável e com dor zero. Então, isso é muito interessante porque a gente vai atuar em dimensões da CIF de atividade e de participação de maneira quase que direta. A literatura já suporta isso muitíssimo bem. A gente tem, por exemplo, aí um artigo publicado na Scientific Reports da Nature que utilizou, né, a eletroanalgesia durante o movimento de subir escadas em pacientes com osteoartrite. E vocês podem perceber que, quando comparados o grupo de TENS falso, né, o sham, com o TENS verdadeiro, a gente tem uma diferença em termos de performance bastante expressiva. E a gente tem também, né, uma série de evidências relacionadas à eletroestimulação neuromuscular. Essa já talvez seja a queridinha dos fisioterapeutas, da maior parte dos fisioterapeutas. Aqui a gente tem um exemplo que a gente está combinando, né, a eletroestimulação de quadríceps com a eletroanalgesia de joelho e está fazendo exercícios não só para o quadríceps, né? A gente está trabalhando o quadríceps isometricamente, mas a gente está trabalhando aqui, por exemplo, os abdutores em diferentes padrões, né? No primeiro exemplo, uma abdução simples, aqui simulando ali o controle dinâmico dos abdutores durante a fase de balanço da marcha, por exemplo. Então, a gente tem uma série de artigos já que mostram que a eletroestimulação por si só é capaz de prevenir a hipotrofia do quadríceps, de promover a desinibição do quadríceps. Então, a gente tem que estar atento à utilização adequada desse tipo de recurso. Um outro estudo que mostra justamente o ganho de força de quadríceps através da utilização das correntes. Isso aqui a gente está falando de uma revisão sistemática, então algo bem estabelecido na literatura. E a gente tem também, né, um terceiro estudo mostrando especificamente o ganho de força em pacientes pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. A forma que eu considero mais interessante da utilização das correntes excitomotoras é justamente essa, onde a gente combina, né, o movimento resistido com a estimulação elétrica, o que a gente chama de eletroestimulação superimposta. Isso nos dá a possibilidade de ter o máximo em termos de performance, tanto do paciente quanto da própria estratégia terapêutica. Então, a gente já tem também algumas evidências que mostram o benefício desse tipo de aplicação. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E como mensagem final, eu gostaria de alertá-los, né, porque existem alguns gurus aí nas redes sociais e que eles têm como prática falar sobre algo que muitas vezes eles não fizeram, que eles desconhecem, pegam um único material ali, um único paper, e muitas vezes fazem uma interpretação equivocada. E a gente está aqui justamente para defender a fisioterapia e a gente tem levantado a bandeira da eletroterapia, sempre levando em consideração as boas práticas de fisioterapia baseada em evidência
e a fisioterapia é composta por esse tripé entre terapia manual, os exercícios terapêuticos e também a eletroterapia, e a gente não pode negligenciar o potencial desses recursos. Bom, convido todos vocês para visitar o nosso stand virtual, realizar o download gratuito do nosso aplicativo, do DoseZap, que é o primeiro aplicativo para realização de cálculos dosimétricos de recursos eletroterapêuticos, e também aproveitar para conhecer o Doses Academy, que é o primeiro programa de treinamento de alta performance em eletroterapia. Então, lá no stand vocês vão encontrar mais informações. Muito obrigado.